Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do curso Teorema Militar. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo que envolve. Ou seja, se você quer prestar algum concurso militar, você precisa estar inscrito nesse canal. Se inscreva, já deixa o like nesse vídeo. E também eu quero convidar vocês a conhecerem o Teorema Militar, que é o curso preparatório que eu desenvolvi, que eu ali formulei, que eu coloquei o meu método ali. Então, se você quer estudar para concursos militares com excelentes professores, incluindo aqui a minha aula também, que eu sou professor de matemática, faça sua matrícula, o link para entrar no Teorema está aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, pessoal, eu finalmente vou gravar um vídeo hoje aqui falando sobre o método de estudo livre, que é o nome que eu dei para um método, digamos que eu organizei a ideia de algo que naturalmente o ser humano faz. O ser humano ele tem uma forma natural de estudar. Tudo que você ouviu sobre estudo, de um monte de metodologia furada, que é esse o motivo de você não desenvolver, não conseguir sair do zero aí, uma das causas é essa, né? De você tentar vários métodos que vão totalmente contra a naturalidade do aprendizado, por isso que você não passa. Então hoje finalmente eu vou falar sobre o método de estudo livre, porque eu falo disso o tempo todo, um monte de gente fala, professor, o que é o método de estudo livre, como é que faz, o que é, não entendi. Bom, eu falo disso há tempos, mas nunca fiz um vídeo de fato explicando mais aprofundado o que é o método livre. Primeiro, pessoal, eu dei este nome para algo que é natural. Não é exatamente um método que você vai aqui, nossa, é isso, é aquilo. Não é nada parecido com o que vocês conhecem. Infelizmente, muitos que não têm um conhecimento adequado para falar de concurso militar, de estudo, colocaram para vocês diversos métodos furados com nomes bonitos, com um monte de pirotecnia, e você segue e obviamente não dá em nada. Eu, estudando dessa forma livre, que já adianto para vocês que é a forma comum de estudar, é o que, quando se fala de estudo, é assim que você vai fazer e acabou, não tem outro jeito, eu afirmo categoricamente, esta forma de estudar foi o que me possibilitou a aprovação na AFA, na Escola Naval, na SpaceX, na EAR, na Academia do Barro Branco, na Universidade de São Paulo, que é a USP, em vários locais, a EFON, todos esses concursos aí eu fui aprovado e foi graças ao estudo de verdade. Não é nem ao método livre de estudo, é porque o método livre eu tive que criar um nome para que organizássemos isso e eu conseguisse passar para frente para os alunos. Então, o que é este método livre? Como é que faz? A gente vai ver nesse vídeo, tá? Primeira coisa, você deve se enquadrar, a grande maioria de vocês que deve estar assistindo esse vídeo, se enquadra na situação do seguinte: professor, eu não consigo estudar. Professor, eu estou começando do zero e não desenvolve, eu não consigo ficar ali estudando. Eu fico perdido, professor, eu não sei por onde começar. Ou você fica o tempo todo no que eu chamo de eterna preparação. O que é a eterna preparação? Você fica o tempo todo tentando achar um método. Porque você andou pela internet inteira e viu que um monte de gente fala uma porrada de coisa. E aí você tenta um método, tenta outro, fica nessa eterna preparação, aí depois você inventa de ficar Não, porque falaram da matemática básica. Às vezes você nem sabe o que é isso. Não, você precisa ter base antes de começar. Aí você vai lá e fica um ano na matemática básica, o concurso passou, você obviamente não foi aprovado, porque você está estudando só matemática básica, enfim. Se não é isso, você fica na eterna preparação de achar um método de estudo perfeito, que na realidade toda essa busca ela tem um objetivo errado e aí começa tudo a cagar. Que é o objetivo de pouco esforço e milagres, né? Os alunos, na grande maioria, procuram métodos que são milagrosos. Isso não existe. Procuram métodos que com pouco esforço vão fazer com que você aprenda. Isso não existe. Aí você cai no método Pomodoro, por exemplo. Eu já cansei de falar disso aqui, que eu vou dar uma abordada melhor nisso.
Aí você cai em ciclos de estudo. Você cai numa série de coisas que buscam suavizar a ideia de que você vai ter que se esforçar muito. E o método livre ele vai contra tudo isso. Ele vai totalmente contra. Primeiro, quando você cai nesses métodos furados, o que acontece? Métodos furados. Quais são eles? E o porquê que eles não funcionam? Primeiro, cronograma. Cronograma é um método furado. O método de estudo livre não tem cronograma. Não tem cronograma. Por que o cronograma não funciona? Porque o cronograma ele faz algo muito simples. Ele organiza o teu dia, né? Então você vai lá, pega uma folha, coloca lá, domingo a domingo, vamos pôr. Ou você põe lá, domingo a domingo. Aí o que você faz? Segunda-feira, das 8 às 10, vou estudar matemática. Das 10 às 11, vou estudar... Das 10 ao meio-dia, vou estudar física. A meio-dia, a 1h, vou almoçar. Da 1h a 1h30, eu vou descansar um pouquinho e vou tomar um café. Da 1h30 às 2, eu vou fazer 10 flexões. Às 2h começo a estudar história, vou até às 4, das 4 às 6 geografia e não sei o quê. Resumindo, você faz uma programação de um conto de fadas ali no seu cronograma. Simples, isso não funciona. Por quê? Porque você não necessariamente vai levar 2 horas para entender algo. Ou 1h, 30 minutos, não importa a quantidade de tempo. A questão é, você não pode antever isto. Não existe, cara. Não existe. O método livre vai contra isso. Quantos de vocês que não fizeram cronograma não acordaram um dia certinho, você está seguindo na melhor das intenções? Pô, hoje eu vou às 8h, eu coloquei aqui que era para estudar matemática na segunda-feira. Só que naquele momento você não está, às vezes, necessitando estudar matemática. Nada naturalmente te levou ao estudo da matemática ali. Às vezes você não está com saco nenhum de estudar matemática naquele momento. E porque você programou aquilo, ou porque alguém, o que é pior, muitos de vocês delegam essa história do cronograma para um terceiro. Alguém colocou lá para você estudar matemática às 8h na segunda-feira, mas você não está com saco. Aí você vai lá e o que acontece? Essas 2 horas ficam horríveis. Você não rendeu. Não rendeu. Aí o cara às vezes fala, não, professor, mas eu tenho cronograma, e se em algum momento eu achar que aquilo não é para estar no momento, eu estudo outra coisa. Pois é. E você está fazendo o correto no sentido de ouvir o que você precisa fazer naquele momento. De sentir aquilo. Agora, perceba, se você sabe que isso ocorre, por que ter um cronograma? Tem gente que me relata que atualiza cronograma toda semana. Tá errado. Então não faz cronograma. Não faz sentido. O cara faz essa atualização semanal, às vezes quinzenal, porque o cronograma não funciona. Ficar adaptando o cronograma só vai ficar te amarrando e postergando. Você vai tentando corrigir a falha que não é sua, é no método. O cronograma ele não funciona. Às vezes você começa, por exemplo, a matemática, como eu disse, às 8h da manhã e beleza, você está rendendo ali às 8h da manhã na matemática. Chega às 10, tá lá para trocar para física. Às vezes você não quer trocar. Às vezes você está vibrando estudando aquela matéria. Você estudaria ali até o meio-dia aquilo ali, porque você está no meio de uma lista, você está no meio de uma aula e você, não, agora deu às 10h eu preciso trocar para a matéria, porque senão vai atrasar tudo. Olha o que você está causando na tua cabeça. Você está ali, desenvolvendo numa matéria, e o cronograma vem e te faz ir para outra obrigatoriamente. Aí você fala, não, mas se eu estou rendendo numa matéria, eu continuo nela. De novo, é o mesmo caso. Por que fazer cronograma? Esse de decidir se está rendendo ou não e eu vou continuar ou não, é você que decide. O método livre consiste nisso. Esse é o primeiro ponto do método livre. O método livre ele não predetermina nada. Você inicia e vai até cansar numa matéria. O cronograma não deixa você fazer isso. Novamente, mas eu decido, eu fiz o cronograma, mas eu posso seguir ou não. Então por que faz? Ele vai te atrapalhar em algum momento, mesmo que você tenha uma autonomia de falar, não, eu vou quebrar esse cronograma a hora que eu quiser. Não faça isso. Ele vai te atrapalhar. O cronograma, ele não funciona. O cronograma, ele quebra o seu raciocínio no meio, ou ele te obriga a fazer algo
que você não está rendendo. Quantos e quantos alunos relatam para mim: pô, professor, no meu cronograma lá, coloquei para estudar história, às vezes eu não estava afim, estava afinzão de estudar geografia. E ele ficou lá tentando forçar, em nome, obviamente na boa intenção de, não quero atrasar a matéria. Só que não rende essas horas que está lá no cronograma porque você não queria estar ali. Aí muitos me questionam: professor, então você está falando para mim que o método livre é um método foda-se? Não, não é método do foda-se. O método livre, você simplesmente, eu vou comentar mais à frente aqui como fazer, mas você vai seguindo a naturalidade e você vai se cansando de uma matéria. E essa matéria, você, quando cansa, você troca, o que é normal. Eu já vou dar exemplo sobre isso. Então, assim, o cronograma ele não funciona. Ele quebra o seu raciocínio no meio, ele faz com que você se frustre muitas vezes. Né? Vários alunos relatam isso. Pô, professor, eu não cumpri meu cronograma diário lá, fico preocupado, fico frustrado. É isso que o cronograma faz. Então, um dos primeiros métodos que falam para você fazer o cronograma, te dão até pronto às vezes. Furada total. O outro que é furado é o Pomodoro. O que o Pomodoro fala basicamente? Estuda 50 minutos e descansa 10. Descansa 5, sei lá o quê. Primeiro, você está acostumando o seu cérebro a ser vagabundo com o Pomodoro. Você não está tentando fazer com que seu cérebro se acostume cada vez a mais esforço seguido de tempo. E na prova que vocês vão fazer, vocês vão ficar 4 horas lá. Se você ficar a cada 50 minutos descansando 10, você vai perder tempo. Seu cérebro não vai ficar mais potente e vai ser um investimento, esses 5 minutos de intervalo na hora do concurso. Você vai perder tempo, meu querido. E aí, o concorrente teu lá, que estudou livremente, que deu o máximo todos os dias, para ele aquilo ali ele faz brincando, cara. Enquanto você tá lá descansando, o cara tá destruindo questões que você não vai ter tempo para fazer no final. Pomodoro é um dos mais ridículos métodos que existem. O método livre não concorda em nada com este método Pomodoro. Professor, mas o Pomodoro também. Você fica estudando no começo, às vezes você estuda 20, descansa 10, aí você vai aumentando isso conforme você vai sentindo. Meu amigo, dê o teu máximo desde o início, sem contar tempo, porra. Vai firme, cara. Nos primeiros dias que você estiver estudando, quando você começar, você vai ver que às vezes você vai estudar meia hora, 1 horinha, e isso vai aumentando naturalmente que você nem controla. O que você tem que ter na mente é: vou dar o meu máximo. Não é ficar com um tempinho de descanso lá porque o Pomodoro mandou. Você vai perceber que em vários momentos, você dando o seu gás, você vai sentir. Você vai sentir que é a hora de dar uma pausa, de ir ao banheiro, tomar uma água, levantar um pouco da cadeira. Você sente naturalmente. Perceba que tudo isso tem a ver com o método livre. O próprio nome diz: você é livre. O seu cérebro, você vai decidindo o que fazer relacionado aos estudos. Depois desses 2 métodos que para mim são os piores, né? Aí vem o tal do ciclo de estudo. Depois vem o estudo por metas. Tudo querendo fazer com que o seu estudo vire vire um videogamezinho. Isso daí, cara, não funciona. Tá? Seguindo aqui. O método, de fato, livre. O que acontece? Então, perceba que eu falei para vocês vários métodos furados. Como é que funciona basicamente o método livre? O método livre é o ato de você estudar livremente, não sendo um foda-se, tá? E como que ele funciona? Você tem lá matérias para estudar, principalmente para quem está começando do zero. Então você escolhe uma. Vamos pegar a SpaceX, por exemplo. Tem lá várias matérias. Aí você escolhe: cara, vou começar a estudar química. Aí você vai lá, na primeira aula de química do seu curso. No caso, os alunos do TM lá tem tudo bonitinho, acertado. E começa. Por que você decidiu estudar química? Algum motivo tem.
Ou foi algo que, eu gosto dessa matéria, o que já é um puta de um motivo. Você pode começar pelo que você gosta, decide. Ou por que não, vou começar por química porque eu sempre tive dificuldade, então vou começar por essa matéria, enfim. Você vai lá e começa. Então você decidiu estudar para SpaceX. Começa. Você vai estudar aula, vai fazer exercício, não sei o quê. Lá pelas tantas, às vezes passou 40 minutos, 1 hora e meia, você cansou daquilo. Fala, não, já tá de boa aqui, não aguento mais ver isso aqui. O que eu vou estudar agora? Pô, vou estudar matemática. Aí você passa para matemática. E assim por diante. Às vezes você chega lá no final do dia, às vezes você estudou uma matéria só um dia inteiro, ou você estudou diversas matérias. Aí no final do dia, às vezes vamos supor que você terminou o dia lá estudando história. Aí você terminou uma lista. Beleza, terminei uma lista de exercício de história lá, beleza. Aí você foi dormir. Estudou até cansar. Vou dormir agora. Beleza, vai lá dormir. Aí você acordou no dia seguinte, você vai começar a estudar de novo. Como é que funciona o método livre? Não tem cronograma? Você pensa, fala, ontem estudei história, eu tava desenvolvendo bem, eu vou passar para o próximo assunto de história agora. Porque ontem eu terminei a lista de exercício lá e tal, vou fazer o próximo assunto de história. E começa. Até cansar do assunto. Fala, não, chega, já deu isso aqui, agora eu vou estudar matemática. Às vezes você fica o dia inteiro estudando matemática. Perceba, uma coisa vai guiando a outra. Uma coisa vai guiando a outra. É esse o método livre, cara. É você ir decidindo conforme vai cansando de um assunto. Você vai variando. É só isso, cara. E é assim que se estuda, não tem outro jeito. E aí muitos caras perguntam assim, mas assim vai atrasar a matéria porque eu só vou estudar o que eu gosto. Meu amigo, acredita, você vai se cansar de algo, você vai trocar naturalmente a matéria. Sabe por quê? Pensa numa comida que você gosta demais. Professor, eu adoro comer pizza. Beleza. Você consegue comer pizza todo dia, cara. Uma hora você não vai enjoar. Uma hora você não vai enjoar e vai querer comer outra coisa. Por mais que você goste daquilo. Acredite, é natural do ser humano. Estude de forma livre. Estude de forma livre. Então, basicamente consiste em dar o seu máximo em cada momento, em cada matéria. Dando o seu máximo, chegará momentos que você vai sentir a necessidade natural de trocar de matéria. Nenhum fator pode interromper o seu estudo, te obrigar a passar para outra matéria, fixar horários. Isso vai quebrar o teu raciocínio. Nada pode fazer. O que você tem que decidir é o seguinte: eu quero passar no concurso e todos os dias eu vou estudar para isso. Nem que seja 1 hora. Às vezes tem dia que tá foda, pessoal. Por isso que o cronograma ele não funciona. Por quê? Porque ele não consegue adivinhar se na quinta-feira você vai estar no gás para estudar tudo que ele tá mandando ali. Você vai dar sempre o teu máximo. Ponha isso na cabeça. O dia inteiro estarei envolvido com estudos. O máximo que puder. É esse o método livre. E trocar matérias não é por horários pré-determinados, por método Pomodoro, por método de nada. Trocar a matéria é simplesmente pelo cansaço que vai dando. Você vai naturalmente se enjoando daquilo. O método livre propicia também, às vezes, você escolher, vou começar a estudar português hoje. Aí você começa a estudar, você fala, hoje não tá dando pra português, cara. Tem dia que a nossa cabeça tá assim pra determinada coisa. Hoje não tá pra português, cara. Quer saber? Às vezes em 10, 15 minutos você pegou aquilo e fala, cara, não, vou trocar de matéria porque isso aqui não vai dar hoje. Esse é o método livre, cara. Você sente, você vai sentindo. E assim você vai estudando. E isso só vai adiantar a matéria do edital, porque você vai render cada vez mais. Esta é a ideia. Então, o método livre, ele é basicamente isso. Acordou, decida o que vai estudar. E você vai ver que no primeiro dia você vai decidir um pouco aleatório. Nos outros já vai dando sequência. Porque você pensa no dia anterior. O que eu fiz ontem antes de dormir? Eu estudei português lá, eu terminei a parte de verbos lá. Acho que já tá bom aquela parte, agora eu vou pegar outra parte que faz uns 2 dias que eu não estudo. Sei lá, história, vou voltar a pegar. Um dia guia o outro. Isso é um método de estudo livre. Eu proponho a vocês que não fazem isso ainda, tentarem fazer. E pode retornar para mim falando. Se deu certo, se não deu, você pode comentar nesse vídeo. Agora,
eu tenho certeza que vai dar certo para você. Porque é assim que todo mundo estuda. E eu falo, todo mundo que passa, né? Antes, quando eu comecei a estudar para concurso militar, lá em 2010, não tinha método Pomodoro, ninguém ficava procurando cronograma, nada. Todo mundo estudava livre, normal. Você perguntava para os caras, é só fazer isso aqui, ó. Você vai decidindo, vai estudando, vai trocando conforme você vai cansando, vai decidindo assim. Os veteranos, né, do lugar que eu estudava. E realmente os caras passaram, a gente passou. E eu fui ouvir falar dessas porcaria de cronograma e Pomodoro depois que eu vim para a internet em 2019. Mas todos que têm sucesso nos estudos fazem esta forma livre de estudar. Experimente, você vai ver que vai render muito mais. Beleza? Pode comentar depois aqui para eu saber como é que foi a experiência. Ah, professor, fiz e não deu certo. Então você tenta voltar lá para os seus cronogramas, para as suas coisas. Mas você vai ver que em algum momento, mesmo você falando que não deu certo agora, você vai entender e vai começar a aplicar o método livre. Porque é batata, é natural. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Se você gostou, comenta. Tamo junto. Um abraço.